Cara, e quando eu tava no Vasco, aquele ano o Vasco foi um caos, né? Eu tenho uma coisa que eu falo, começou errado, acaba errado. Eu me apresentei eu ia renovar o contrato no Avaí, não renovei para vir pro Vasco. Me apresentei lá dia 10 de dezembro, sei lá. Sei que dia 5 a gente começou a treinar. Treinou dia 5, dia 6, viajou dia 7 para Dubai e jogamos contra o Hamburgo, que era o campeão lá da Europa de alguma coisa, que eu me recordo. O primeiro jogo, 4 dias depois, de apresentação de um mês de férias. Aí, resumindo, jogamos lá o torneio e tal, voltamos, sem pré-temporada. Primeiro jogo contra o Madureira. Aí, o Carlos Roberto era o treinador. Aí eu reúno os jogadores, lá ao longo da semana, falava, tenho que ter cuidado com o jogador, o Muriqui e tal. E isso saiu na imprensa. O Eurico me chama, Fred, tá de sacanagem? Tá preocupado com o Muriqui? Falei, tô preocupado. Ele joga, se der espaço. Conclusão, acabou o jogo, 2-1 Madureira, dentro de São Januário, 1 gol do Muriqui e uma assistência dele. Puta que Ele vai falar pro homem, te avisei. Falei, conheço. Mas ali já era também a consequência do início, tá tudo errado. Tudo bagunçado. Não é bagunçado. O planejamento foi feito errado. Na realidade, ele queria pegar o patrocínio da Emirates, então ele topou ir pro torneio. Só que acabou, prejudicou todo o planejamento do ano, aquilo ali, né? Cara, isso é importante, a gente vê isso acontecer, viu isso acontecer nos últimos 3 anos, quando o Flamengo ganhou a Libertadores e teve que ir para o Mundial, que acabou sendo depois do que seria, né, que a Copa foi em 22, Sim. E aí teve que entrar o ano dentro da pré-temporada e teve um ano difícil pra caramba de 23. O Fluminense, quando foi campeão da Libertadores e teve que fazer uma coisa parecida, não tanto porque o Mundial foi em dezembro, né, não foi em janeiro como o do Flamengo. Teve um ano de 24 difícil. O Botafogo foi pro Mundial também. E o nosso querido John Textor, se é certo ou errado, não sei, mas que o Botafogo tá pagando um preço até agora por isso. E planejamento, né, Alfredo? Cara, esses clubes, há pouco tempo eu falei sobre isso também. Na verdade, o Textor, ele falou que o estadual não tinha importância, né? Ele falou uma coisa assim. Só que eu sempre falei, eu sou suspeito de falar sobre o estadual, porque eu sempre militei aqui no futebol carioca, gosto de jogar o estadual. Mas, assim, para mim, o estadual deveria servir como uma grande pré-temporada. Se eles fossem inteligentes, se parassem de ficar desvalorizando a competição, eles iam entender que eles têm um privilégio de fazer 3 meses de pré-temporada. Boa. Entendeu? Só que eu não sei se é uma ansiedade, enfim, eu não sei dizer o porquê. Eles não conseguem enxergar dessa forma. Então, eu acho que quando você tem chance de ter um período de 3 meses treinando, realizando jogos e encaixando os atletas, quer melhor que isso? Fora que era o seguinte, né, Alfredo? Se a gente for olhar vamos botar 3 anos para trás? Sim. Era a oportunidade de alguns clubes de gritarem era campeão no Carioca. Anselmo. E tinham clubes que não tinham condição de ser campeão de uma competição como o Campeonato Brasileiro. Anselmo, eu falo isso. A oportunidade dele dar uma enriquecida. Fora para revelar atleta, no Campeonato Carioca, quantos times grandes pegaram jogadores de equipes menores jogando com um custo barato? Assim, Anselmo, eu falo isso há muito tempo já. Muito tempo. O estadual, ele serve para uma série de coisas, meu modo de ver. Primeiro, revelar alguns jogadores. Segundo, é um momento no Brasil, não estou falando do Rio, que você tem a maior concentração de profissionais contratados em todas as áreas. Não é só treinador, jogador, não, todas as áreas. Futebol tem você concentra o nível de concentração alto de contratações. Você revela jogadores. Tem uma rivalidade que eu acho que é importante. Você botar, acho que foi 60 mil Fla-Flu agora, se eu não me engano. Se não foi próximo. 60 e poucos. Para um jogo, se não valesse nada, não botava 60 e poucos. E esse aspecto que você falou. Tem clubes, o Botafogo era um deles, porque agora mudou. Não falar para não dar polêmica, mas era um deles. Porque ganhou ano passado. Porque mudou, se estruturou financeiramente. Porque se não trocasse, não ia gritar campeão tão cedo. A chance de campeão, Copa do Brasil, Libertadores, brasileiro, podia acontecer? Podia, mas era muito pequena. Brasileiro e assim como ele, o Santa Cruz, clubes de massa, clubes importantes que, não vou dizer faliram, mas ficaram financeiramente bem mal.
Se não fosse o estadual, nunca mais aquela massa, aquela torcida ia ter chance de gritar campeão. Nunca mais. E você tem a rivalidade do Rio, Sim, né? Porque pô. ninguém sacaneia quando o Vasco perde pro São Paulo. Né? Verdade. O cara sacaneia quando perde pro Flamengo, quando perde pro Fluminense, quando perde pro Botafogo. Por que tu falou logo o Vasco perdendo? Não, escolhi o Vasco. Tá bom, desculpa. Só Entendeu?